Olá pessoal, vou responder um questionamento que me fizeram nos comentários daquele vídeo Por que compro Itaúsa? Eu comentei sobre realização de lucros em prejuízo, o que é isso, quando que a gente realiza e comentei que eu no início da pandemia fiz venda de alguns fundos imobiliários e tive prejuízo. Eu realizei no prejuízo por uma estratégia para entrar em subscrições de outros fundos que me pareciam que iriam ter um melhor resultado em meio à pandemia, e assim eu fiz e comentei que iria deixar esses prejuízos acumulados para compensar lucros futuros de fundos imobiliários. A pergunta foi, como é que funciona isso, Cássio? Como é que eu posso fazer isso? Bom, a mesma classe de ativos, que é fundos imobiliários, se você tiver um prejuízo, você pode compensar em lucros. Como é que é feito isso? Vamos entender primeiro a tributação. Nos fundos imobiliários no Brasil, a pessoa física ela é isenta de pagar imposto de renda dos dividendos, daquele rendimento mensal, aquele aluguel que a gente recebe. Aquilo está isento desde que cumpra algumas regras, você não pode ser dono de mais de 10% do fundo, o fundo tem que estar sendo negociado na Bolsa de Valores ou balcão, tem algumas regras onde eu vou dizer aí que 99% de nós, pessoas físicas comuns, que investimos em fundos, pequenos investidores, nós seguimos essas regras. Então, se eu não pago imposto de renda sobre os dividendos, sobre o rendimento, ok? Tá, mas sobre ganho de capital eu pago. O que é o ganho de capital? Compro uma cota por R$100, vendo essa cota no futuro próximo por 120, tenho R$20 de lucro, R$20 de ganho de capital, e em cima desses R$20 eu vou pagar 20%. Como é que eu faço esse pagamento? Responsabilidade do próprio investidor. Eu tenho que emitir uma DARF, e nesta DARF ela vai ter vencimento para até o último dia do mês subsequente. E eu vou e faço o pagamento no meu banco. Lembrando que essa DARF não pode ser inferior a R$10. Se o valor for inferior, deu lá R$8 de imposto, eu mantenho aquele valor e vou acumulando até chegar aos R$10 para fazer o pagamento. Não é que eu fique isento, eu vou mantendo aquele valor. Vamos citar um exemplo. Comprei R$1.000 de fundos imobiliários em junho. Em junho eu fui lá, fiz a compra de R$1.000. Eu já acrescento todos os custos envolvidos nessa compra para o meu preço médio. Então esses R$1.000, vamos dizer que eu tive lá R$5 de taxa de corretagem, tive mais emolumentos, etc, que tem lá mais R$1, vamos dizer. Então eu paguei R$1.006 por aquelas cotas. Eu posso incluir os custos. Na hora da venda, 2, 3 meses depois, eu faço a venda por R$1.200. E de repente me cobraram uma taxa de corretagem também, tem mais os custos, esses custos eu posso deduzir. Então desses R$1.200 eu tiro lá os R$6. Mas para arredondar, para a conta ficar mais fácil aqui, comprei por R$1.000, vendi por R$1.200. Então eu tive um ganho de capital de R$200. E eu tenho que pagar um imposto de 20% sobre esse lucro. Então 20% sobre os R$200 dá R$40. Emito uma DARF de R$40 para pagamento no mês subsequente, no último dia útil. E faço esse pagamento, estou ok com o imposto de renda. No caso de prejuízo, então comprei por R$1.000, mas fiz uma venda por R$800. E aí eu tive um prejuízo de R$200. Com prejuízo você não precisa pagar imposto. O que eu faço? Eu guardo esses R$200 de prejuízo. E isso eu posso, dentro do ano, eu já recupero automaticamente. Então, tive R$200 de prejuízo. No mês seguinte, eu faço uma venda de um outro número, que eu também, uma outra quantidade de cotas, vamos dizer que eu também comprei R$1.000, vendi por R$1.300. Eu tive R$300 então de lucro nessa segunda venda. Eu comprei por R$1.000, R$1.300. Só que como eu tenho 200 de prejuízo, eu pego os R$300 e tiro R$200 de prejuízo. E na verdade eu fico com lucro apenas de R$100. Nessa compra futura, eu faria uma DARF apenas de 20% dos R$100. Então de R$20, certo? R$100 vezes 20%, R$20. Emito a DARF de 20 e pago. Lá no imposto de renda, no ano que vem, eu vou declarar. Declaro aquela operação que eu tive prejuízo de R$200, declaro aquela operação que eu tive lucro de R$300 e a Receita vai entender que 300 menos 200 sobrou só R$100 e eu fiz o pagamento normalmente dos R$100. Se eu precisar levar esse prejuízo adiante, eu fiz uma venda grande, eu tive um prejuízo bem grande. Este prejuízo, até porque eu não tenho planos de vender fundos imobiliários esse ano, este prejuízo eu tenho que levar para o ano que vem. Eu só não posso esquecer de declarar no meu imposto de renda de 2021
referente a 2020. Eu tenho que declarar que eu fiz a operação, que eu tive um prejuízo de não sei quantos R$ 1.000 e eu estou levando esse prejuízo para o ano seguinte. Eu posso fazer isso para 2021, 2022, até eu compensar este prejuízo com lucros futuros dentro da mesma classe de ativos, não tem problema. Cássio, posso compensar com ações? Não, não posso. Mesma classe de ativos, fundos imobiliários. Com esse eu posso. Lembrando que para ações existe uma isenção de até R$ 20.000 por mês de venda, no valor total. Você não paga imposto de renda. Já para fundos imobiliários não existe isenção. Se eu vender uma cotinha de fundo imobiliário, eu já teria que pagar o imposto de renda de 20% sobre ele, tá bom? Espero ter respondido a pergunta e me deixem aqui alguns comentários se você já teve algum prejuízo e se você realmente está acompanhando esses lucros e prejuízos para não pagar imposto a mais. A Receita Federal recebe a mais e fica quietinha, não tem problema, tá? A menos é que vai ter problema com o leão. Bom trabalho e bons investimentos!